Capítulo 1, Introdução. Vamos falar sobre a introdução da Bíblia. Eu quero fazer uma pergunta nessa minha introdução e o Luiz vai responder para mim. Como viveríamos sem a Bíblia hoje? Na verdade, é viver sem o próprio Deus, né? O Deus é que se manifesta na Bíblia. Quando você não tem a Bíblia, você não tem sol, não tem lua, não tem terra, não tem nada. Você é um vegetal, você não é nada. Então a Bíblia nos remete a essa vivência com o ser maior, com Deus. Exatamente. Se nós não tivéssemos a Bíblia hoje, não saberíamos como tudo se criou, como fomos feitos, É. né? E o Gênesis, capítulo 1, ele se inicia: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, esse livro é de Deus. Deus se preocupou em trazer a palavra escrita para que nós não ficássemos órfãos, não sabêssemos de nós viemos. Então, nós vemos que no início da criação, Deus se comunicou com o homem antes que a forma escrita viesse a existir de três formas: a comunicação verbal, a comunicação através da natureza e a comunicação através da consciência. Falando da comunicação verbal, nós vemos Deus falando com o homem várias vezes, ele mesmo. A primeira que eu vou dizer, que foi logo no início de Gênesis, o Senhor plantou um jardim no Éden e falou com o homem: de toda árvore você pode comer livremente, menos da árvore do jardim do bem e do mal. Dessa você não comerá, se comer, certamente morrerá. Então Deus fala com o homem verbalmente, e falando verbalmente, essa linguagem falha muitas vezes. Por quê? Porque Eva já não falou dessa forma. Ela disse: olha, não só comer, mas também não tocar. Então, a comunicação verbal falhando, Deus também procura afirmar esse processo da revelação escrita, porque o que está escrito, não tem como interpretar errado ou fazer de forma errada. E a segunda forma que Deus fala é através da natureza. E o Luiz vai falar para a gente aí, Deus falando através da natureza. A natureza é o firmamento, tá? O sol, a lua, os peixes, tudo que existe, na verdade, aqui foi criado por Deus. Nós cremos no Deus criacionista, não daqueles que acreditam que Deus é a criação. Não, o panteísmo diz que Deus é a criação. Não. Nós cremos que Deus ele é o criador. Quando ele fez o homem, ele não só criou, mas deu autoridade para o homem dominar essa criação. O homem pecou e aí as coisas desandaram. Okay? E a terceira linguagem que Deus fala é através da consciência, né? Deus colocou dentro do homem, a consciência vem o lado moral do homem, né? O que é certo e o que é errado. Você vai ver numa disciplina nossa sobre a ética cristã, que vai explicar bem detalhadamente esse lado da consciência. Então Deus fala com o homem, mas também a consciência foi uma das testemunhas que falharam. Por quê? Pode ser abusado ou até ponto de render-se inativa. Paulo vai dizer a Timóteo: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Então nós vemos que essas três linguagens que Deus falou com o homem, tanto através da comunicação verbal, a natureza e a consciência, não foram suficientes para que o homem tivesse essa ideia de Deus, porque a natureza, ela ensina que há um Deus, mas não diz quem ele é, tá? E a consciência cauterizada e a verbal pode ser passada as informações de outra forma. Então, houve a revelação escrita. E nós vemos a primeira, uma passagem aí na Bíblia, em 1 Pedro 1,23, a palavra de Deus viva e permanece para sempre. É que não somente nos damos conta que há um Criador, mas diz que Ele é o Criador e o que espera de nós. Então, quando a palavra é escrita, você não tem para onde ir, como Pedro disse a Jesus: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E as palavras de Jesus estão nas Escrituras. As palavras de Deus estão nas Escrituras para nós vivermos uma vida diante de Deus como Ele deseja.
Quer falar alguma coisa aqui, Luiz? Não, tá certo. Eu quero encerrar esse capítulo 1 falando do filósofo francês no século VIII, Voltaire, que se enganou ao prever o fim da Bíblia. Nessa época a ciência estava aí a todo vapor e dizendo que o homem seria o máximo, seria agora um Deus, seria ele que estaria no controle. E ele disse que a Bíblia jamais seria regras para que o homem obedecesse. Então ele diz assim: a casa de Voltaire se tornou na Sociedade Bíblica de Genebra. O famoso filósofo francês que morreu em 1778, talvez o maior escritor francês, Voltaire, crítico do cristianismo, escreveu que num espaço de 100 anos, com o desenvolvimento da ciência, não haveria nenhuma Bíblia na Terra senão nas prateleiras, vitrines e amostra de museu, para ser investigada, procurada por algum curioso da antiguidade, passando a história. Mas aconteceu que quem passou a história foi Voltaire, visto que a circulação da Bíblia continua a aumentar em quase toda a parte do mundo, levando bens aonde quer que vá. 50 anos depois da sua morte, a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a sua residência, onde Voltaire escreveu essa insidiosa declaração, transformando a sua casa num enorme depósito de distribuição e de impressão de Bíblias. Mais tarde, aquela mesma casa tornou-se a sede da filial de Paris, da Sociedade Bíblica Britânica Internacional, a qual distribui Bíblia em toda a Europa. Que ironia da história! Voltaire não conhecia a Bíblia, pois ela diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então eu finalizo essa aula. Pode finalizar? Finalizo ela e nos encontramos na próxima aula falando do nascimento da Bíblia.